E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Repete comigo: chuva e frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, repete comigo: gravetos, e pondo no fogo, repete, no fogo, uma víbora, repete, uma fugindo do quê? Do quê? Fugindo do frio. Calor. Hã? Calor. Só tem uma pessoa de Bíblia aberta aqui. Fugindo do frio. Calor. Fugindo Do calor. Leia, cometeu a mão. Fecha teu olho. Senhor Deus poderoso e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui, Pai, para fazer o teu ídolo, a tua vontade, o teu querer. Eu sei, Senhor, que os dados inflamáveis, Senhor, vai lutar contra a tua palavra, mas eu quero que o Senhor venha agora, Senhor, repreender o principado, a potestade, as hostes, os dados inflamáveis, o príncipe das trevas, Senhor, seja repreendido agora. Amados irmãos que estão aqui, Senhor, irmãos espirituais que estão na guerra, que estão ainda ligados neste culto ainda, Senhor Deus, usa minha boca, não como eu quero, mas como o Senhor quer, e não fale que a igreja quer ouvir, mas fala que o Senhor quer falar. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, você sendo adorando o Senhor com as palmas e com a tua boca, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quem foi no banheiro foi, eu peço a sua atenção, você bem rápido, para entregar aquilo que Deus entregou no meu coração. Desde semana passada Deus já ardia esse coração de pregador, aleluia, para trazer essa palavra. Estou desde quarta-feira cumprindo a agenda, minha voz está um pouco cansada, mas hoje eu vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Você fiel na palavra e também naquilo que o Senhor me entregou sobre a minha vida. O tema desta festividade de 15 anos, a chama continua acesa. 1, 2, 3, a igreja. A chama continua acesa. Só os vivos. A chama continua acesa. Tem ML aqui no Munhados, né? Dá uma olhadinha pro seu irmão aí. Qualquer coisa nós já aciona lá. Aleluia. Pra ver se tem gente morta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. 1, 2, 3, a igreja. A chama continua acesa. A chama Continua acesa. Aleluia. Fala pro seu irmão assim, só para tematizar antes de eu começar a pregar. Não é responsabilidade. Não é responsabilidade. Tá fraco? Não é responsabilidade de Deus manter o fogo aceso. Mas irmão, sacoleja ele, mas irmão, a responsabilidade é sua. Queridos, Glória. toda promessa tem um começo, meio e fim. Aleluia. Glória a Deus. Só que quando eu olho o termo promessa, eu consigo enxergar dentro da palavra do Senhor que temos que estar dentro da promessa para que a promessa há de cumprir sobre a nossa vida. Há um jargão popular, religioso, que quem tem promessa não morre, mas é um jargão diabólico, porque muitas pessoas morreram que têm promessa, muitas pessoas desceram a cova fria por não obedecer o chamado do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar: quem deseja o psicopata, deseja excelente obra, ou seja, ele ama quem busca ele de todo o coração. Aleluia. E de todo o entendimento. Glória a Deus. Amados irmãos, eu olho para pessoas aqui, pessoas que têm promessa, assim como Paulo foi alcançado pela graça do Senhor no capítulo 9. A Bíblia diz que ele era fariseu, conhecedor da lei, só que a Bíblia diz para nós que ele recalcitrava contra os agrilhões, ou seja, ele era um homem difícil de lidar, um homem difícil de penetrar, por mais que conhecia a palavra. Isso é perigoso, meus amados pastores que estão na minha retaguarda. A gente tem a letra,
Mas a letra com o Espírito, ela vivifica. A Glória a letra Deus. com a palavra, ela tem Espírito Santo fluente. Aleluia. Glória a Quando Pedro diz que é para a gente crescer na graça e no conhecimento, ele está falando: crescer primeiro, ganha maturidade primeiro. Segundo, busque conhecimento da terra. Busque, aleluia, o conhecimento que está na nossa vista. Quando eu olho o conhecimento, diante dos conhecimentos terrenos, a gente vê o primeiro tipo de pregação, a qual o pregador vai pregar. Ele tem uma vertente é o grupo. A segunda vertente é os pais da fé, os pais que deixaram as palavras pregadas. Hoje nós temos muita referência no YouTube. E a terceira forma de ministrar a palavra de forma de conhecimento é nos joelhos. A coisa há 500 anos antes, aleluia, de a igreja ser formada, aleluia. Hoje nós temos 2000 anos, mas quando nós chegarmos até a nossa época, 500 anos atrás, quando a gente vê os nossos irmãos da fé, a gente via, aleluia, que não tinha muito internet na época, mas tinha joelho dobrado e a revelação descia e a pessoa expunha o texto e existia prodígios, maravilhas e milagres. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para Paulo, eu vejo Jesus encontrando ele já estava com as cartas preparadas. A Bíblia diz que ele matou criança, ele diz a palavra que matou pessoas arrastadas, aleluia, por cavalos. Eram atrocidades, mais atrocidades. Mas Deus não olha como o homem vê, Deus olha diferente para nós. A gente fala, aquele dali não dá nada, aquele dali não vai para frente. Até mesmo você que está aqui, alguma coisa você fez lá fora, ou fez, aleluia, e alguém deixou marca sobre a tua vida. Mas eu quero te falar, se o maior perseguidor foi alcançado por Jesus, você também foi e alguém também vai ser. Deixa eu liberar a primeira profecia nesta noite. Pastor, tem macumbeiro na minha família. Oh, pastor, tem cachaceiro, tem drogado na minha família, tem pistoleiro, tem homossexual, tem bissexual. Mas eu quero falar, o Deus que desceu na terra para libertar o maior perseguidor é o Deus que desce milhares e fala: nada é impossível para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a tua mão bem alto para alcançar o céu. Deus está falando algo comigo aqui. Eu vou dar lugar. Aleluia. Deus está falando para ti nesta noite, mulher. Não desista do teu marido, não desista do teu filho. Não desista, aleluia, de quem você bate o joelho. Porque um dia eu estava lá fora, mas o joelho da minha mãe me alcançou. Olha eu aqui, olha você aí. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Deixa eu ver as frutas de oração, aleluia. Quando eu falo de fruto de oração, eu vejo livramento para você de morte hoje, filho. Aleluia, o diabo está pelejando para tirar a tua vida. Mas o Senhor diz, é uma promessa, há uma mulher de joelho, dobrada, lutando, orando, jejuando pela tua vida. Glória. Aleluia. Ei, deixa eu ver o altar. Deixa eu ver os filhos aí em cima. Aí, olha o vídeo lá. Deixa eu ver aqui o ciclo de oração. Deixa eu ver os jovens. Deixa eu ver aquele grupo lindo lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E todo pregador tem um desejo. Aleluia. O começo da promessa começa com Deus desceu e falou, no capítulo 23, verso número 11, que Atos para Paulo. E na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Aleluia. Glória a Deus. tem ânimo, Aleluia, Senhor. porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E Roma era impossível o evangelho chegar. Em Roma era intransponível o evangelho chegar. Mas Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Deus tem a maneira dele de colocar você dentro da promessa que ele mesmo te fez. Como testificaste em Jerusalém. Só que quando eu olho para a promessa, eu olho também para o meio, ao começo. E quem fez a promessa infalível? Quem é que fez a promessa? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez a promessa
é filho do homem para que se arrependa. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o Senhor que põe em você, aleluia, a confiança nele. Só que quem fez a promessa, olha para cá, não engana que ele teria tribulações. Se eu for listar tudo que Paulo passou, Paulo correu de Jerusalém, desceu dentro de uma vasilha. Paulo foi cuspido na cara, foi esbofeteado. Paulo foi envergonhado em praça pública. Paulo foi preso em cárcere privado. Mas aleluia, quem fez a promessa garante a promessa de pé. Olha para cá, irmãos. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Só que Ele não impede de nós passarmos tempestade. Ele está indo preso. No capítulo 26 de Atos, ele vai ser julgado e os judeus queriam, aleluia, condenar ele, só que ele tem cidadania também romana, então ele vai pegar o direito dele e vai pedir para ser julgado em Roma. Olha Deus trabalhando aí. Aí ele vai entrando no barco, numa grande embarcação, pastor João. Tem 276 com ele, almas naquele, aleluia, naquela embarcação, e a promessa está de pé. Só que no meio dessa promessa, tem danos, prejuízos, é demorado, é lento, tem ventos ao contrário, tem travação de lá, tem travação de cá, tem dificuldade, tem coisas perigosas no meio do caminho. Oh, glória a Deus. Tem noites escuras, a Bíblia diz que quando o vento atingiu a eles, eles ficaram sem direção nessa embarcação. Eles ficaram 14 dias na escuridão, sem ver nada. Mas o anjo desceu e falou com Paulo: Paulo, a promessa está de Pastor, eu entrei aqui hoje, o vento está soprando, as coisas estão apertadas, a promessa está de pé. Não é essa dor que vai atrapalhar a sua missão, não é esse vento que vai atrapalhar a chegada até Roma. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, verso número 24 vai dizer que ele é fiel em cumprir toda a obra que ele começou. Levanta sua mão comigo nessa noite. Deus é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Eu quero te falar algo. Se alguém te iludiu falando que o evangelho é fácil, Jesus disse no capítulo 9, verso número 23 do evangelho que segundo escreveu Lucas, ele vai falar, quando ele prega para aquela multidão, ele aperta o sermão e ele fala: ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem gente achando que o evangelho é fácil. Eu vou chegar com a promessa e vou chegar aqui, vou ir, vou voltar, vou viver sem os vendavais, sem a escuridão me cercando, sem quebrar o navio às vezes vai afundar como aconteceu aqui, aleluia, vai travar tudo, parecendo que vai dar errado, mas o Senhor está na embarcação e está falando: não vai morrer nem Paulo e não vai morrer nem quem está dentro dessa embarcação. Quando eu lembro dessa palavra, eu me faço a voltar a 4.000 anos atrás. Quando eu lembro de Noé, Noé fez uma grande embarcação, só que não tem leme essa embarcação, não tem guia, não tem capitão, aleluia, humano. Mas a Bíblia vai dizer que quando Noé acaba de fazer a arca, quem guia a arca é o Senhor, aleluia, oh, glória a Deus. Quando eu olho para esta palavra, eu lembro, aleluia, que ninguém era merecedor de estar dentro da arca, mas Noé é justo, glória a Deus, aleluia. Não entendi, pastor? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não morreu ainda por causa de você. Você não velou ninguém ainda por causa de Noé. Tem Noé aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem Noé aqui nessa noite? Paulo estava na embarcação. E quando Paulo está na embarcação, o vento vai soprar, a escuridão vai vir.
assim, vai ser perigoso, vai ser difícil, vai ser demorado, vai ser lento. Alguém vai falar: cadê Deus? Cadê o nosso Deus? Cadê o Deus de Paulo? Cadê o Deus de Daniel? Cadê o Deus de Ezequiel? Cadê o Deus de Mesaque, Mesaque, Abednego? Cadê o Deus? Aleluia! O vento está soprando e Deus se silêncio. Glória. Aleluia! Quem sabe a direção não desiste no meio da caminhada. Vai chegar dias que ninguém vai se levantar e vai passar uma profecia para você. Vai chegar dias que você vai olhar para um lado e para o outro: Deus, estou aqui, Senhor. E o céu vai trancar e não vai falar nada. Assim como fez com Jó. Os amigos dele falaram: ele está em pecado, ele fez algo errado. Mas o céu está dizendo: aguenta firme, que o que você perdeu está vindo em dobro. Aguenta firme, porque Satanás tocou, mas bendito é o nome do Senhor. Tem gente chorando ali. Levanta sua mão lá comigo no alto. Tem intercessor aqui nessa noite. Tem intercessor. Tem intercessor aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abraão está olhando. Os dois anjos desceram para acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão está lá falando: Senhor, tenha misericórdia. Estou arrepiado. Senhor, não mata a cidade toda, porque tem alguém ali. Tem crente tão ruim aqui que só adora a Deus no momento difícil. No momento bom ele esquece, quando a dispensa está cheia. Mas Deus está falando: o teu milagre vai virar novidade. Aleluia. Essa tempestade vai ser contada, aleluia, mas como testemunho. Aleluia. Isso que você está passando vai ser só um combustível que você vai ganhar lá na frente para outra prova que você vai passar. Recebe combustível. Combustível. Aleluia. Pastor João, meu pastor, eu vejo tudo isso acontecendo na embarcação, na viagem, e eu não vejo nenhum momento Paulo murmurando. Eu não vejo nenhum momento Paulo falando, desesperando. Eu não vejo apóstolo Justino, Paulo falando: ei! Aleluia. Glória a Deus. Ele não podia mostrar fraqueza naquele momento, porque a referência ali dentro era ele. Aleluia. Família, estou de pé por causa de você. Você tem que mostrar sorriso. Meu Deus. Você tem que mostrar que você ora ainda. Aleluia. Você tem que mostrar ainda que você está de joelhos, que você está orando, que você está indo em campanhas. Aleluia. Aleluia. Paulo diz: eu orei por 3 vezes para tirar o espinho da minha carne. O Senhor diz: a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, esse espinho não vai sair não, diz o Senhor. Ele não vai te livrar desse espinho não, porque esse espinho foi você orar, esse espinho foi você vir na festividade, esse espinho foi você sapatear, pular. Glória. Aleluia. Eita, glória a Deus. Quem está sentindo essa presença? Eu olhando essa palavra hoje, eu lembrei do Salmo 125, pastor amor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, Glória a Deus. mas permanece. Aleluia. No momento nenhum eu vi Paulo proclamando o Salmo 70: apressa-te, apressa-te. No meio da promessa, não pode colocar pressão no nosso Senhor. Tem que esperar com paciência e passar a tribulação. Romanos 12 vai dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é para a gente perseverar. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai Aleluia. dizer que esse Paulo, junto com esses 276, 75 pessoas, tem um vento muito forte soprando.
Tem água batendo pro pastor João. Aleluias. Glória a Deus. Lucas vai falar que vai vir, aleluias, um grande vento ao contrário, chamando Neuro Aquilão. Eles já estão perto da ilha de Malta para desembarcar, mas faltavam muitos quilômetros ainda para chegar até Roma. Aleluia. Você não vai diretamente para Roma, mas você vai ser moldado para ir para Roma. Porque Glória a Roma, Deus. irmãos, olha para cá. Aleluias. Quem deseja, aleluia, subir o nível espiritual e chegar em lugares de honra, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não é todos, mas quem tem esse desejo, quando você chegar em lugares grandes, você tem que saber falar, tem que saber agir, tem que saber se comportar, meu Deus. Glória a Deus. Deus colocou Paulo quantos anos na Arábia antes de ele sair, por mais que ele sabia a palavra, ele era doutor da lei, mas ele ficou 14 anos. Porque para pregar isso daqui, aleluia, não adianta ter só a palavra, a letra, tem que saber viver isso daqui na prática. Deus estava trabalhando na vida de Paulo, porque Paulo ia passar algo. Sabe por que ele não ficou balanceado com as circunstâncias? Porque Deus trabalhou nesses 14 anos na vida dele. Glória a Deus. Começando hoje, querendo ser exaltado amanhã. Acabou, glória a Deus agora, mas eu vou pregar. Aleluia. Alabaxou, minéria, alabaia. Eu vou falar aqui, pode falar, né, apóstolo? Pode falar, né, bispo? Tem gente que quer cantar fora, quer fazer a obra, mas é um louvor o ano todo. Preguiçoso, preguiçosa, não sai do louvor, não jejua para pregar. É a mesma palavra, todo dia. Preguiçoso, preguiçosa. Deus está falando, amadurece para chegar ao ápice, amadurece. Na festividade a gente vê muita gente, mas os estudos bíblicos, é por isso que o Espírito está enganando os crentes. É por isso que os testemunhos de Jeová chegam na porta, pegando. Eles negam a divindade de Cristo e tem gente ouvindo ele. Meu Deus. Porque falta estudo. Não procure estudar. O pastor estava falando ontem, tem crente macumbeiro na igreja. Agora vai chegar o São João agora. É comemorado o São João, sabe o quê? A morte do profeta João Batista, que cortou a cabeça. E tem crente lá na festa junina. Meu Deus. Misericórdia. Comendo comida sacrificada para ídolo. Não é para rir não, é para chorar. É para chorar. Deus quer moldar obreiros e obreiras. E outra. Obreiros e obreiras frias. Pessoas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença. Eu vou liberar hoje tudo aqui. Aleluia. Ainda tem gente ligada no culto que vai passar a revelação. Vai pra cá, vai pra lá. Mas tem gente pensando no WhatsApp, quando sai daqui, no Instagram, no TikTok, pensando, olha, encher a barriguinha e namorar. E Deus está falando, eu quero trabalhar, eu quero usar, eu quero. Eu quero usar. Levanta a tua mão nessa noite. Levanta ela. Aleluia. Gente ligando para o pastor. Olha por mim. Vai orar em você. Deus está dando capacidade para você hoje. Receba a capacidade de orar. De buscar. Quem se milita, esse exército não pode se embaraçar com as coisas. Deixa eu ver quem está listado, deixa eu ver. Pastor não cantou marcha agora, dá lugar para quem quer. Glória! Eita. Aleluia!
glória. Se tiver os 6 aqui comigo, eu vou entregar. Você entende a insistência de Deus para te colocar você dentro da promessa? Glórias, aleluias. Deus começa abrindo portas pequenas. A minha primeira Bíblia, pastor, era daquele varão, olha aquele varão pregador pentecostal. Deus me deu a oportunidade hoje, graças a Deus, de montar uma biblioteca lá em casa, eu dou aula no YouTube para alguns alunos em particular. Aleluia. Mas a minha primeira Bíblia eu fui pregar num telhado baixinho, que chovia mais dentro do que fora. No ponto de pregação, eu estava começando a pregar. Quando eu olhei para a Bíblia estava inchada. Vou dar uma olhada. De tanta água que tinha caído em cima da minha Bíblia, e minha Bíblia novinha. Aí alguém falou assim comigo: como que você está pregando numa igreja dessa? Aleluia. Mas quem está dentro da promessa sabe valorizar as portas pequenas, porque as portas pequenas vão te levar a portas maiores. Levanta a sua mão nessa noite. É Deus preparando os passos. É Deus preparando os passos. Você acha que Deus vai te usar com esse louvorzinho repetido? Você acha que Deus vai te usar com essa palavra repetida? Aleluia! Faça coisa nova. Busca os dons espirituais. Abre a Bíblia em 1 Coríntios 12. Busca o dom de profetizar, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de cura, o dom de sabedoria. Eita glória! Deixa eu ver lá, peguei lá, peguei lá. Eita glória, busca! É na soberba que Deus não age. É no orgulho Deus não age. É na prepotência que Deus não age. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus não age nessas circunstâncias. Aleluia. Mas quando Deus pega um humilde, contrito de coração. Glória a Deus. Salomão vai falar no 7, verso número 8 de Eclesiastes. Aleluia. O bom não é o começo das coisas, mas sim o fim delas. Pode começar até mal, mas termine bem. Eita, que boa lá atrás de vontade. Eita, glória. Tem muita gente seguindo o caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Corá. Aleluia, começando bem, mas terminando mal. Mas tem gente, aleluia, no caminho de Jesus, no caminho de Paulo, no caminho da igreja primitiva, no caminho do certo, no caminho do propósito, no caminho do processo de Deus. Eu estou olhando para pessoas aqui, eu vejo pessoas dentro da olaria. Glória. Eu quero te dar uma notícia. Quando Jeremias chega lá dentro daquela, onde vê o oleiro trabalhando, a roda já estava Tirando. Hã? Tirando. Deus não depende de você para circular a glória dele aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, a roda dele já estava. A mão dele já estava trabalhando. Eita! Quando eu cheguei aqui, a mão dele já estava assim, o pé dele já estava. Aleluia! Pisando, jogando o vaso. O nome do vento é Deus, aqui não. Esse vento não é aqui não, lembra cá. Irmãos, não despreze o processo de Deus. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Só tem uma pessoa no altar aqui ligada comigo. Quanto mais é dado, é cobrado. Tiago diz que o juiz não começará da casa dos ímpios, mas começará da casa de Deus. E aonde compadecerá aquele dia os ímpios? Meu Deus. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não é só fazer a obra, é obedecendo. Aleluia. Eita, vou repetir isso daqui. Aleluia. Oh, aleluia. Tem compromisso, tem obediência, tem comprometimento. Aleluia.
Deus quer chamar narizeus para a obra dele, que não bebe bebida forte. O embriagado, ele não tem responsabilidade. Segundo, não passar navalha sobre a cabeça. Unção não se vende, não pega emprestado na Caixa Federal, nem no supermercado maior de dentro de Linhares. Unção vem de Deus, é algo inegociável. Terceiro, não tocar em coisa morta. O que passou, passou. O que está travando gente hoje, muita gente ministerialmente, é tocar naquilo que já passou. Aleluia, o morto já está enterrado, nem osso tem mais. Mas tem gente lembrando, obreira, coisa morta não se toca, coisa morta se enterra e se vive o presente, porque quem lembra do passado é o diabo. Esse neurônio, aleluia. O vento vinha de todas as quatro partes dessa nossa terra. Ele vem do leste, do oeste, do sudeste, Aleluia. do centro-oeste. Olha para cá. Quando ele se encontra dentro dos maiores mares mediterrâneos que nós hoje sabemos que tem, o Oceano Pacífico, aleluia, tem muitos oceanos grandes, e quando eles se enterram, eles se topam, eles fazem um chamado, aleluia, um buraco, um redemoinho dentro, e o vento se encontra dentro daquele redemoinho, e é justamente aonde a embarcação está passando, aleluia. Quem está ligado comigo na palavra aí? Justamente aonde está. Olha só que Paulo fala, pastor Amor. Interessante isso aqui. Não vai ser perdido. Primeiro, nenhuma alma. Segundo, nenhum fio de cabelo. Tem gente ruim que não pegou. Repete novamente. Nenhuma alma que está nessa embarcação vai ser tirada, e nenhum fio de cabelo não vai ser arrancado. Irmãos, o tanto de história que teve que derrubou o navio esse ano aqui não está no script. Mas crente que está na embarcação, a Bíblia vai dizer que essa embarcação não vai suportar, ela vai se quebrar. Olha para cá. Deus não te livra da embarcação quebrar. Na proa do barco, Jesus estava naquela tempestade. Eles acordaram Jesus em desespero. Jesus levantou a mão e falou: cala-te vento e aquiete-te mar. Tem circunstâncias que Deus vai fazer isso, mas tem situações que está dentro da promessa, está cumprindo a promessa, diante de todos esses requisitos que eu deixei para os irmãos, aleluia, de compromisso, obediência, comprometimento, e tudo aquilo que é sendo tomado para a promessa cumprir, esforço e algo mais, ele vai quebrar toda a embarcação. Só que a promessa estava de pé, ele chegaria em Roma, e nenhuma alma ia se morrer, e nenhum fio ia se perder de nenhum cabelo. Isso é forte. E a Bíblia diz, no capítulo 27, antes de chegar ao 28, já estou caminhando para o final, que eles estavam perto já da ilha. Já estava perto, depois de 14 dias na escuridão, sem ver nada. Agora você pensa, pastor João, dentro de uma embarcação, quem já foi pescador? Eu nunca tive essa experiência, mas quem já foi em alto mar sabe, não tem luz para iluminar. Ainda mais você dentro de mar dentro, e está a escuridão junto com neblina, aleluia. Mas Paulo está intercedendo pelaquela embarcação. Tem gente dormindo na embarcação, ó. Prega depois, ó. Mas Paulo prega e está em fervente oração. Tem gente que logo vai para casa, o crente só foi aqui. Mas quando sai de porta para fora, dorme na embarcação. Aleluia, mas Paulo está lá orando e está falando, a embarcação, aleluia, pode até rachar, mas Deus vai livrar cada um da morte. E esse euroquilão alcança a embarcação
bom, e a Bíblia diz que faltam alguns quilômetros ainda para chegar até a ilha de Malta, e quando esta embarcação é acometida com aquele vento forte, com aquele, aleluia, vento soprando ao contrário, a Bíblia diz que a embarcação se quebrou, e Paulo diz: quem sabe nadar, que nade. Deus, aleluia. Mas quem não sabe nadar, segura na madeira. Aleluia. Glória. Pastor, não entendi. Tem crente aqui no meu meio que tem estrutura para bater os braços e nadar até a ilha, porque tem a sabedoria desta obra. Mas tem gente que está aqui que é neófito ainda. Tem pessoas aqui que estão começando ainda. Tem pessoas que têm até há muito tempo, mas não tem a estrutura que você tem. Mas para esses tem solução. Para esses tem Solução. Se pegue na cruz de Cristo. Glória a Deus. A cruz boia no meio da água. Eita, glória a Deus. Segure na madeira que não sabe nadar. Aleluia. Mas o propósito não é esse. O propósito que a chama continua. A Bíblia diz que quando ele chega, todo mundo está intacto, todo mundo não perdeu nenhum fio, e o que ele falou lá dentro da embarcação se cumpriu. Glória a Deus. Só que ainda faltam alguns quilômetros para chegar a Roma, mas Deus tinha algo dentro de Malta para trabalhar na vida de Paulo. E quando ele chega na ilha de Malta, o versículo 2 e 3 que eu li para os irmãos, a chama já estava acesa. Glória Quem a Deus. estava ali já tinha acendido a Glória a fogueira, ou Deus. seja, espiritualmente mantido a fogueira, mas para manter a fogueira acesa tem que buscar gravetos. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo que foi usado aqui, Levítico 6, de 12 ao 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus acendeu a chama no capítulo anterior ao capítulo número 6. Aleluia. Mas quem tem que manter aceso é o sacerdote, que hoje somos cada um de nós. E quando ele chega na ilha de Malta, o fogo já está aceso, mas porém está se apagando o fogo. E uma das coisas que eu fui pesquisar e achei interessante, apóstolo Chico, que tinha cinza, ou seja, se está quase apagando, está na beira da cinza. Só que tem 276 almas, e só uma alma se preocupa em manter o fogo, Aceso. que é Paulo. Meu Deus. Aleluia, isso é forte. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está entendendo essa noite que Deus quer falar? Glória a Deus. Aleluia. Já está aceso, a roda já está girando, a obra já está fluindo, só aqui. Será que a gente vai ter cacife para segurar o que foi acendido em Levítico e foi passando de geração para geração até chegar ao Atos dos Apóstolos, ou seja, o Atos dos Espíritos? Olha para cá. Ou seja, a gente vai ter gestão para manter este fogo aceso, pois alguém continuou mantendo a fogueira acesa. Como, pastor? Os apóstolos continuou mantendo a fogo aceso, tirando cinza, botando graveto, tirando cinza, botando graveto, tirando cinza, botando graveto. Charles Spurgeon continuou, John Wesley continuou, Billy Graham continuou, e todos os heróis da fé, aleluia, do século I até chegar ao século XX, foi continuando, mantendo o fogo aceso. E hoje, quando chegamos nessa época, a igreja de Laodiceia, a gente vê Jesus do lado de fora batendo. Meu Deus. Ei, quer entrar? Deixa eu entrar, deixa eu fazer, deixa eu agir. Glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade aqui hoje. Eu vim de Aracruz para dizer algo para os irmãos. Deus não tem responsabilidade de manter o fogo aceso. Deus já acendeu o fogo. Glória a Deus. Aleluia. 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 E esse fogo continua aceso. A cinza era tirada no Antigo Testamento. 6 da manhã, o turno de 12 sacerdotes
6 da manhã era friagem. Era frio. 6 horas da tarde, frio. Só que a responsabilidade não nos deixa fora do frio também, meu Deus. Vai ter dias que a gente vai chegar aqui sem força. Mas a responsabilidade é de trazer graveto. Olha só, irmãos. Quem já pegou e colocou o fogo do zero? Seja fazendo churrasco, é difícil, não é? Aleluia. Ainda bem que você tem um papel higiênico e óleo em casa, né? Mas começar do zero. Eles pegavam, juntavam os gravetos, as cinzas não servem para nada, é jogada fora, e eles 12, um atrás do outro. Glória a Deus. Agora tem gente responsável, é claro. O irmão vai pular, ele vai pular porque o irmão está pulando. Tem gente responsável, sim. Tem gente que vai glorificar porque está do lado, vai glorificar porque alguém está glorificando. Tem gente responsável, sim, claro que tem. Agora tem gente responsável que está no culto e está vendo a luta, está vendo o culto pesado, está vendo o irmão lutando para poder pregar, lutando para poder louvar, mas está lá assim, ó. Eita glória, o texto diz que estava chovendo e estava fazendo frio, e estava chovendo, mas o graveto estava lá, a chama estava lá, e Paulo diz, a chama continuará acesa. Cadê o servo de Deus de Linhares que a chama continuará acesa? Continuará acesa, continuará acesa, continuará acesa. Deixa eu ver. Vem comigo na glória. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Aleluia, somente eita, glória a Deus. Aleluia. O intuito de Satanás é esfriar nós na fé. O que tem de Assembleia de Deus aí, que eu sou assembleano desde criança. O que tem de igrejas que eram de fogo. Eu vou para a igreja, vou cantar o hino da harpa. Vou dar a palavra introdutória, é sério, olha para cá. Aleluia. Vou dar oportunidade, vou dar a bênção e vou embora. Meu Deus. A irmã do lado está morrendo. O irmão do lado está morrendo. A gente entra e sai da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Tanto de gente cega que tem na igreja. Tanto de gente que já morreu, só falta um caixão para jogar ele dentro e enterrar ele. Irmãos, não manter esta chama acesa de 15 anos é uma irreverência terrível. Por quê? Porque você está anulando Deus, está anulando os pais da igreja, está anulando a igreja primitiva, e outra, você está anulando Jesus Cristo de Nazaré. Na minha época, jovens assim, ó, hoje eu tenho 31 anos, era batizado com o Espírito Santo. Se levava silêncio para chorar. Era criança recebendo a virtude do Espírito Santo. Agora a mãe e o pai responsável, toma aí, fica à vontade, tá? Tchau, não me enche o saco. Desse jeito. Acabou, glória a Deus agora, mas eu vou falar. Era leitura bíblica, era escola dominical, minha mãe me levava, desde criança eu participei das crianças, depois fui para adolescente, depois fui para os jovens, e depois fui para os adultos, e Deus me deu a graça de dar aula para jovens, de dar aula para adultos. Olha para cá. Ei, desgraça de internet. Desgraça de rede social. Abaixoriando Aramaia, subiando Aramaia, servindo Aramaia, Você tem notado que os
desviamento tem vindo. Tudo conspirava. Quantos estão aqui comigo ainda? Tudo conspirava para Paulo desanimar. Valde, é terrível, varão. Você chegar na igreja, só você sabe que aquele ambiente precisa de atrair Deus. Meu Deus. Você entra em igreja que só o crente estava. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Imagine Paulo, 275 pessoas olhando para a cara dele. Ele indo lá, com aquele frio. Meu Deus. Aleluias. Meu Deus. Aleluia, apóstolo Justino. São 15 anos que pessoas saíram e entraram. Talvez queria tirar a brasa que Deus acendeu e entregou você, tua esposa. Brasas essas que permanecem até hoje. E Deus manda falar para vocês que tem pessoas que saíram e vai voltar. Uns doentes, outros sem perna, outros enfermos. Você vai ter que ir lá no hospital orar, mas Deus cumprirá tudo aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Levanta tua mão comigo nessa noite. Você acha que Deus está de olho fechado para a igreja? Aleluia, a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele está no meio dos 7 cartiçais e as 7 igrejas estão na tua mão direita, que são 7 pastores, e assim os 7 cartiçais são os 7 tipos de igreja. Ele está no meio, Ele está no controle, Ele é o fiscal dessa obra, Ele é o fiscal da vida do Senhor, Ele é o fiscal. Aleluia. Aí com muita luta Paulo mantém o fogo aceso na lista. Olha pra cá. Aí vem olha só, irmãos, olha pra cá. Víbora não vai cometer a mão de ninguém, não vai picar a mão de ninguém que não faz fogo ficar acendido. Meu Deus! Irmão, Satanás tem ido pra lá e pra cá. Ele passa, olha pra cara de crente. Esse daí eu nem vou mexer, nem me incomoda em nada. Meu Deus, Jesus. Agora quem tá lá assim, ó, Glória a Deus. buscando graveto. Glória a Deus. Aleluia, a víbora pegou na mão de Paulo, porque ela não suporta fogo, ela quer ficar dentro, aleluia, do frio e da chuva. A víbora é assim, aleluia, louvado seja Deus. Víbora gosta de ambiente, aleluia, gelado, aleluia. Foi no ambiente gelado que enganou Eva, e Eva enganou teu esposo sucessivamente. Foi no ambiente que caía água e caía. No ambiente frio que o pecado entra a porta. Meu Deus. Ei, crente ruim que não abre a boca. Glória a Deus. Não é só crente aqui não, irmãos. É crente amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O fogo arderá continuamente no altar. O fogo não está no sábado somente, não está no domingo novamente, não. Ele está na história bíblica. Ele está todos os dias dentro da tua casa. O fogo continua aceso. Levanta a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A víbora comete, pica Paulo. Olha para cá, irmão. Olha para cá. Aleluia. Já foi difícil chegar. Já foi difícil chegar. E a víbora comete a mão de Paulo, porque ele está tentando manter o fogo aceso. Todos aqueles que tentam manter o fogo aceso, olha a luta dela, olha a luta dele, né, mãe? Glória a Deus. Né, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Né, pastor? Qual a dificuldade de pastorear uma igreja e manter o fogo aceso? Está entrando uma teologia em nosso meio chamada teologia reformada, que é chamada o sensacionalismo, que não acredita na atuação dos dons. Foi acabado dentro da igreja primitiva. Foi até ali, depois cessou, e não existe mais no dia de hoje, que cessaram os profetas. Essa teologia tem ganhado força, mas a teologia bíblica fala que o fogo ele continua ardendo nos dons.
através do fogo. Jesus disse: João batizou com água de arrependimento, mas vai vir um após mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é a confirmação daquilo que Jesus falou que ia ser batizado. Glória a Eu olho para Deus. pessoas aqui, eu vejo o fogo. O fogo quer confirmar o teu ministério. Glória a Deus. Fogo é continuar a brasa viva. Olha para cá. Aleluia. Vou entregar agora a víbora. Aleluia. Pica a mão de pau. E quando pica a mão de pau, algumas pessoas vão dizer: porque isso é forte. O vento vem, depois a víbora. Olha só, Deus não livra da mordida da víbora, mas Deus livra o veneno entrar e fazer efeito. Tem uma pessoa lá atrás. Deus não vai, aleluia, deixar o barco afundar ou quebrar, porque isso faz parte da promessa. Mas Deus não vai deixar você morrer, ou nada, ou segura na madeira. Segundo, Deus não vai deixar, aleluia, de você ser picado. Vai ser picado, a víbora é ruim, mas o veneno não vai fazer efeito, porque Deus é o Deus que corta o laço, corta a lança, pega os carros de fogo para dizer que Ele é Deus. Levanta sua mão comigo, levanta sua mão comigo, levanta sua mão. Abaixo, Manaia, quem está sentindo essa graça? Alguém falou, e agora? Alguém está esperando, a víbora mordeu, e agora o tombo é certo. A derrota é certa, a desgraça é certa. Alguém está olhando, a víbora mordeu, e alguém está assim olhando, falando, agora ela para. Agora ele para. Mas Paulo fez assim na cobra, ó, sacudiu ela, jogou ela onde? Dentro do fogo. Cobra não aguenta fogo. Deus está tirando amigos falsos de pessoas aqui, pessoas que sugam você, pessoas que estão montando no teu ministério. Deus está tirando essa víbora. Levanta a mão, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca a mão, toca lá, baixando. Ei, moça, levanta a mão. Deus está enxugando tuas amizades. Deus manda falar o chamado diferente de A, de B, e tem alguém olhando para o meu assim, porque ela é diferente, porque ela tem fogo, calabachando e andaramaia. E Deus manda falar, as decepções vai vir, mas é para a glória de Deus. Levanta a mão, cadê a igreja que glorifica a Deus? Os obreiros já pegando a mão, sai pegando a mão, os obreiros aí em cima. Eita, glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Pode aumentar fundo, pode aumentar. Oh, glória, cai o cavalo, cai o cavaleiro, o feitiço, o feiticeiro, mas a promessa fica lá. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Só que doce, aleluia. Ei, a víbora vai sair da tua frente hoje. Pisa na serpente, pisa na serpente, pisa com autoridade. Hoje sai, hoje essa víbora morre no fogo. Sangue doce glória. Esse. Glória. Aleluia. 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 Meu Deus, meu Deus. Aquele que nos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. Só que tem promessa. 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 Vem comigo no glória. Vem comigo
continua acesa. Alguém olhou e falou: não passa do primeiro ano, já está no 15º ano, diabo. A vitória dessa igreja, a vitória dessa igreja amanhã. Vai. Recebe o poder agora, vai. Recebe lá atrás, no meio da igreja. Assim diz o Senhor. Alabaxoriando isso. Recebe seguração da mão. Eu quero seguração da mão. Hoje Deus corta o laço de macumbaria para essa seguração. Alabaxoriando, aleluia. Dá a mão seguração, rápido da igreja, rápido. Glória, aleluia. O grupo que louvou aqui, os jovens que louvou aqui, por último, levanta sua mão, chega hoje, tá? Aleluia. Tem uma grande inveja, diz o Senhor, para este grupo acabar. Por muitas vezes o diabo quase destruiu esse grupo. Cadê todo mundo aqui? Deus vai avivar este grupo. Porque Deus está falando assim, ó. Eu estou dando uma habilidade para vocês, porque o vento vai soprar. Deus olha para vocês e deixa Eita, olha Deus elevando a voz aqui. O seguração Deus já está passando uma graça. Eu já estou vendo uma batalha de fala próxima. Sai do pelo, vai marchando, Deus vai orientar você, Deus vai te guiar. Eita, são 15 anos. São 15 anos de inveja, de calúnia, de olho grande. Olha o que eu faço, filho. Contempla, isso aqui só estava no seu papel, no seu caderno. Aleluia, 15 anos atrás. Era um projeto ainda no papel. E diz o Senhor: eu te darei uma igreja maior. Já está no papel do céu a igreja. Eu já vejo a planta da igreja. Eu vejo o terreno. E Deus manda falar. A promessa vai se cumprir. Glória! Aleluia! Tem gente chorando. Celebra nessa noite, celebra, João. Celebra você da olha ali, ó, jovem, você nem papitada. Glória seja dada no nome do Senhor. Calabachurianda, eu não quero viver uma geração fria, uma geração, aleluia, glória geladeira, não. Eu quero viver uma geração que tem fogo, tem lenha. Olha Deus dando cura nessa noite. Olha Deus libertando nessa noite. Olha aí, olha o que Deus está meu Deus. Eu sou Deus dessa igreja. Eu sou Deus. Eu sou Deus, Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó.